Recebi a foto por aplicativo de mensagens durante a última edição do programa dominical que apresento na internet. Aliás, foram 3 fotos do mesmo cartaz em manifestações aparentemente em cidades diferentes. Mais um 1º de maio em verde e amarelo. O mesmo cartaz com uma frase de Winston Churchill. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Abaixo dela, a foto de 10 comunicadores, a foto de jornalistas. Eu estava entre eles, em companhia que muito me honra. Alexandre Garcia, Augusto Nunes, Cristina Gremel, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino. A frase de Churchill, proferida em discurso na Câmara dos Comuns em 1940, se referia aos aviadores britânicos que resistiam aos ataques nazistas durante a Segunda Guerra. Naquele cartaz nas manifestações pelo Brasil, nenhum de nós é um piloto de caça em meio a uma guerra. Não a que se trava com aparato bélico, com bombas e tiros, porque sim, há uma guerra. Ainda assim, não somos nós heróis de nada. Somos combatentes posicionados, não somos militantes. Talvez sejamos. Nossa militância eterna é pela única forma de jornalismo possível. Aquela que respeita os fatos, que mergulha na realidade, que conta todos os lados da história. O jornalismo que respeita a curiosidade, a desconfiança, que pergunta e permite que perguntem, que preserva e estimula o senso crítico, o debate. A questão é que inventaram um conceito segundo o qual basta alguém enxergar meia qualidade no governo para se tornar bolsonarista. Daí a ser chamado de negacionista, genocida, fascista e nazista é um pulinho. A turma no cartaz é pacífica, mas não pacifista. Não foge à luta pela verdade, não apela para conjunções adversativas para diminuir acertos e conquistas. Fala de problemas reais, enxerga soluções a caminho e também os inevitáveis tropeços, que não são aumentados, desvirtuados e endereçados a um único culpado, numa guerra política suja. Há uma turma grande que não relativiza o conceito de liberdade, que poderia estar em muitos cartazes, em muitas manifestações. Ainda que eu consiga estranhar a lembrança, a homenagem, o agradecimento feito no último 1º de maio. Se o jornalista trabalha com histórias reais e ainda em movimento, mais do que ninguém tem a obrigação de defender a democracia, a liberdade de expressão, o devido processo legal, a Constituição. É nosso dever, ou seremos militantes, seres passionais, cegos, intolerantes, reféns dos nossos próprios desejos. O objetivo principal será sempre informar da maneira correta, com clareza, objetividade e coloquialidade. Qualquer posicionamento só pode ser aceito quando baseado no mundo real. E objetivos inaceitáveis são todos aqueles que, como escreveu Alexandre Garcia, escapam da vocação natural e da obrigação do jornalismo, estar em defesa vigilante dos valores éticos, humanos e legais que nos mantêm em civilização, livres de qualquer tipo de totalitarismo. Se há jornalistas homenageados em manifestações, é porque há os que não merecem reconhecimento. E todo jornalista deveria ter o compromisso com a verdade, o único caminho para a liberdade. Tá tudo errado, dá para parar e começar de novo. Um recomeço com cada um no seu quadrado, com harmonia e independência, todos conduzidos por leis mais do que suficientes. É impossível admitir a pressão política e ideológica, os trancos e empurrões como parte de uma guerra contra um governo, seus apoiadores, contra um país, seu povo, contra, enfim, a democracia. E não falem em nome dela se artigos, parágrafos, tópicos, incisos, se a Constituição Federal não lhes permite interpretação, apropriação delirante, subjetividade criminosa, intenção maligna. Viva a liberdade de expressão! Não dá para entender que aceitem a censura como forma de defesa da democracia. Não dá para entender que aceitem o sufocamento de ninguém, incluindo Alan dos Santos. Agora, Alexandre de Moraes, desprezado pela Interpol, determinou que a Anatel impeça o acesso de brasileiros ao site do jornalista.
É a sanha do STF travestido de vítima, denunciante, investigador, acusador e julgador. O dono da verdade, o editor do Brasil, o poder moderador, nosso tutor, papai, mamãe, titia, aquele que empurra a história. O tribunal que se esparrama com sua nódoa pelos outros poderes da República, que ataca até as Forças Armadas. É mais do que perseguir, é mais do que tentar calar, banir, é quase um linchamento. A ideia é desqualificar e desumanizar os inimigos. Contra um fascista, um nazista, um genocida, vale tudo. Contra Daniel Silveira, vale tudo e um pouco mais. Vale prendê-lo, ignorando a imunidade parlamentar por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E não dá para ignorar a palavra quaisquer, incluída por emenda em 2001, quer dizer todos, ou todas, ou todes. É tudo, sem exceção. Aí inventam um mandado de prisão em flagrante, flagrante perpétuo, vão rasgando a lei até um julgamento bizarro. O réu impedido de entrar no tribunal, seu advogado intimidado, multado por supostos abusos nos pedidos de recursos. Não, claro que Paulo Faria não emocionou os juízes da Suprema Corte. Nada que se diga baseado em leis parece mesmo importar para eles. Está escrito, é só ler, é só abandonar a militância. Um tribunal que é refém de um movimento político não pode, ao mesmo tempo, querer estabelecer equilíbrio e justiça. Não há tribunal que se sustente quando disfarçadamente age politicamente, muito menos quando se assume abertamente um ator político, que se pinta de boa gente e aponta para o malvadão, o inimigo. E Cristiano Zanin, advogado de Lula, leva Gilmar Mendes à emoção, às lágrimas. A graça presidencial a Daniel Silveira tenta restabelecer a ordem constitucional, desfaz uma injustiça que se arrastava como uma corrente de abusos. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos e ninguém falava nada. Hoje eu solto inocentes, disse o presidente Bolsonaro. E os magistrados sabem que o indulto é uma prerrogativa do presidente. Cabe somente a ele definir os critérios. Então, tomem tenência, seus juízes. Chega de defender a democracia de vocês e agredir, atacar, socar, espancar a Constituição todos os dias. Para a Câmara e para o Senado, recado curto. Tomem uma atitude. Caso contrário, serão cúmplices daqueles que têm rasgado leis. Uai, seu app de vídeos curtos.